Provérbios, capítulo de número 14. Enquanto você abre a sua Bíblia em Provérbios 14, o título dessa mensagem é Sem bagunça, sem crescimento. Você pode repetir isso comigo? Sem bagunça, sem crescimento. Eu creio que nessa noite nós vamos tratar aqui talvez uma das maiores crises que a sociedade atual tem enfrentado. Crise essa que tem afetado a hombridade, tem afetado a feminilidade, crise essa que tem afetado as nossas casas, crise que tem afetado o nosso emprego, os nossos ministérios. Mas que crise é essa? É a crise do hedonismo egocêntrico, de uma vida que busca a alegria, o prazer apenas para si. Uma vida que apenas vive em busca de saciar necessidades que o coração lança a todos os momentos. Essa crise. O mais interessante é que a Bíblia, ela trata desse assunto em vários versículos, mas nesse em especial que nós vamos ler hoje é um versículo que a princípio parece que não tem nada a ver com o assunto. Aliás, talvez essa seja a menor leitura bíblica que eu já fiz em um sermão na minha vida. Mas eu creio que isso só atesta a grandiosidade, a profundidade da palavra de Deus, que mesmo em poucas palavras, pode trazer para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa caminhada, verdades tão profundas. O livro de Provérbios é um livro muito interessante e importante, porque é um livro de sabedoria. Eu costumo dizer que se você, cristão, está precisando de alguns direcionamentos para a sua caminhada, leia Provérbios. Grandes homens de Deus vivem orientados por provérbios, não só por provérbios, mas grandes homens de negócio também citam provérbios em várias palestras. Provérbios, eu costumo dizer, dentro dos livros de sabedoria das escrituras, é como se fosse aquela professora do maternal, que fala para você que o certo, o errado é errado, é bem papo direto. Provérbios é assim. Provérbios olha para cada um de nós e dá verdades muito diretas, as quais nós podemos ou ouvir e obedecer, ou simplesmente jogar fora. O texto que eu quero convidar você a ler comigo está no verso de número 4, Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 4, a Bíblia diz o seguinte: um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Amém? É esse o texto. Eu estava nos meus devocionais, no meu tempo com Deus, e quando eu cheguei nesse texto eu não consegui avançar. O Espírito Santo me levou a meditar sobre isso, não só por aquele dia, mas por alguns dias. Talvez você está ouvindo esse texto se perguntando, tá pastor, mas o que esse papo de boi tem a ver com a minha vida? Por acaso Deus está querendo fazer de mim um agroboy? Não. Ou para alguns assim, né, status maior, assim, um rei do gado? Não. Não é a ideia. Quando nós lemos um livro de sabedoria como Provérbios, nós precisamos ter a mente aberta para entender que o autor desse livro não está buscando ensinar a cada um de nós como ser um bom pecuarista, mas sim usando uma analogia que carrega uma verdade profunda e que fala ao nosso coração. Um teólogo inglês, especialista do Antigo Testamento, Derek Kidner, ele diz: esse provérbio, ele não é um apelo ao desleixo físico ou moral, mas à prontidão para aceitar a agitação e a bagunça a ser limpa como preço do crescimento. Aqui está um discurso que não é nada popular hoje em dia. Nada. É um discurso completamente impopular. Eu não sei se com você é assim, mas eu me percebo cada vez mais sendo treinado pela mídia, pelo entretenimento, pelas redes sociais, pelos influenciadores, por tantas pessoas, pelo sistema que hoje governa esse mundo, a viver essa vida simplesmente para mim, uma vida individualista, uma vida egocêntrica. Parece que nós somos cada dia mais treinados a fugir de qualquer tipo de adversidade, a procurar sempre o caminho mais fácil, mais leve,
que dá menos trabalho. Inclusive, eu estava conversando com um grupo de jovens e dentro daquela conversa surgiu essa pauta. E dentro dessa pauta, nós conversamos sobre o fato de que talvez jogos de aposta como esse que está na moda aí do tigrinho, eles têm tanto sucesso hoje em dia porque as pessoas querem ganhar dinheiro fácil. Quer colocar lá cinquentão e sair com 4.000 reais, sem ter que fazer muita coisa. Nós somos constantemente treinados a viver essa vida do pouco esforço, a procurar aquele caminho que só satisfaz as minhas necessidades e que não me dá muito trabalho, não me dá muita dor de cabeça. O discurso da responsabilidade é cada vez mais excluído da pauta. Ninguém quer falar mais sobre responsabilidades que devemos assumir, ou até mesmo autorresponsabilidades por falhas que acontecem na nossa caminhada. Não, pelo contrário. Nós somos cada vez mais treinados a achar a culpa em algum terceiro. Às vezes a culpa é do meu pai, é da minha mãe. Às vezes a culpa é dos meus filhos. Ou quem sabe a culpa é daquele colega de trabalho. Muito difícil olharmos para nós mesmos. O discurso da responsabilidade está cada vez mais fora da pauta. Ou seja, eu e você, nós somos treinados cada vez mais a seguir o caminho do estábulo vazio. E quais são as promessas ou a ilusão que o estábulo vazio faz ou traz para nós? E essa é a primeira verdade que eu quero trazer para o seu coração. A ilusão do estábulo vazio. Você pode repetir isso? A ilusão do estábulo vazio. Antes de eu entrar no assunto sobre o que é essa ilusão do estábulo vazio, nós precisamos entender na prática o que o estábulo vazio significa, o que ele representa para mim e para você hoje. Então presta atenção. O estábulo vazio, meu irmão, minha irmã, ele é o grito do eu. O estábulo vazio, ele é a materialização de uma vida umbigocêntrica. O estábulo vazio, ele é um monumento da autossatisfação individualista. É isso que o estábulo vazio é. O estábulo vazio é essa declaração do eu, do ego. E é interessante notarmos que o ambiente no qual nós estamos inseridos hoje, um ambiente moderno, ele é muito mais propenso a te influenciar a caminhar para o caminho do estábulo vazio. Se comparado com a época em que Provérbios foi escrito, milhares de anos atrás, hoje está muito mais fácil. Porque lá na época de Provérbios, se o homem ou a mulher seguisse muito por esse caminho, eles sentiriam punições imediatas, já pela própria sociedade, porque ele precisava colocar a mão na massa. Era algo mais manual. Se ele seguisse pelo caminho do ócio, da pouca responsabilidade, de fazer o que bem entende, certamente ele já receberia punição certa, imediata, muito logo. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue driblar isso. Hoje em dia a gente consegue se esconder atrás de uma tela. Hoje em dia a gente consegue dar um miguezinho lá no home office, fazer outra coisa, abrir uma outra aba, assistir TV sem parar enquanto deveria estar fazendo outro tipo de coisa, e a punição, a consequência parece que ela não chega logo. Mas a existência desse versículo, até mesmo para um povo que está tão longe da gente, é um atestado de como a minha natureza humana e a sua natureza humana é uma natureza pecaminosa. Ou seja, se nós somos deixados à revelia, nós temos toda a propensão a caminhar pelo caminho do estábulo vazio. Nós temos toda a propensão e tendência para viver apenas para nós mesmos. Essa é a realidade. Temos tudo ao nosso redor que favorece isso. Vamos visitar alguns exemplos, então, de homens e mulheres da Bíblia que talvez seguiram esse caminho do estábulo vazio. Aliás, antes disso, antes de eu entrar nos personagens bíblicos, quero trazer alguns exemplos práticos de como, no mundo de hoje,
nós temos tido essa facilidade para viver o caminho do estábulo vazio. Por exemplo, se alguém quer, por exemplo, conteúdo sexual, sexo, basta alguns cliques para acessar qualquer tipo de site, conteúdo pornográfico, ou para, pagar para ter aquilo que você quer, sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de aliança. É muito mais fácil. Ou quem sabe, se alguém quer lazer, pode ficar horas e mais horas e mais horas enfiado na frente de uma TV, assistindo séries do Netflix, ou uma novela, ou um dorama, que eu sei que rola bastante. Ou quem sabe até atrás de jogos eletrônicos. Ou se a pessoa quer um romance, basta ir a alguma festa, alguma noitada, alguma cervejada, e procurar algum parceiro que supra aquela necessidade imediata. Você supre o que eu quero, eu supro o que você quer, e vai cada um para um lado. Nós não temos compromisso algum. É esse o mundo no qual nós estamos inseridos. Um mundo que foge de qualquer tipo de responsabilidade. Um mundo que foge de qualquer tipo de compromisso. Assuntos como, por exemplo, casamento, filhos, carreira de trabalho, relacionamento com Deus, servir na igreja, se tornam tabus para a nossa sociedade. Parece que você está falando loucura quando você trata de algum assunto que demanda responsabilidade. Até mesmo a forma como a gente educa os nossos filhos. Se você parar para analisar o jeito moderno de educar, você não disciplina mais a sua criança. Você dá tudo o que ela quer, debaixo de um pretexto de que as emoções da criança precisam ser mais assim, ventiladas, ouvidas. E estamos aí, criando monstrinhos, né? Deus ajude o Alisson, lá no Ministério Infantil. Não tem mais espaço para limitar, para disciplinar, para corrigir, ou até para deixar a criança se arriscar a fazer alguma coisa. Não, a criança vive naquela bolha. Só que sabe o que acontece? Posso falar aqui com experiência como pastor da juventude. Quando chega ali nos seus 16, 17, 18 anos ali, ele vai para a faculdade, a bolha, estoura. E aí ele está no meio de uma faculdade, onde vale tudo, e aonde as pessoas viram para ele e falam assim, aquilo que seu pai e sua mãe falou não tem nada a ver. Esse chamado é urgente, irmãos, nós precisamos criar jovens preparados para enfrentar esse tipo de realidade. Todo esse estilo de vida que eu acabei de dizer aqui, ele aponta para esse estábulo vazio. O estábulo vazio, ele não dá trabalho, ele não me demanda nada, ele sempre está limpo. Sempre me sobra tempo para fazer o que eu bem entender. Não há sacrifício nenhum envolvido. Existe apenas a busca incansável pela satisfação do meu prazer. O estábulo vazio, ele promete para mim e para você, que se você fugir das suas responsabilidades, você vai ser alguém mais leve, alguém mais feliz. Afinal de contas, trabalhar é chato demais. Afinal de contas, casar dá trabalho. Né, irmão? Não responde não, se sua mulher estiver do seu lado. Mas vamos ser honestos aqui? Casar dá trabalho. Demanda sacrifício, demanda entrega. Ter filhos, então, meu Deus. Eu costumo falar agora que os filhos, eles destroem os pais para reconstruir de uma forma melhor, mas o processo da destruição às vezes é meio assim, tenso. Se envolver na vida da igreja então, meu Deus, é coisa de crente alienado, né? Os irmãos que estão aqui na câmera, diaconia, dos pilares, é tudo crente alienado, maluco. Legal mesmo é vir na igreja, sentar a bunda na cadeira e ir embora depois, e boa, e é isso aí. Isso que é ser esperto, é o estábulo vazio. Dizimar e ofertar, então, aí é crente assim, maluco. Lavagem cerebral mesmo, assim. Como é fácil apontar o dedo para a vida do outro e ignorar o fato de que você simplesmente quer ficar com o seu estábulo limpo, né? Tudo isso demanda demais.
O estábulo vazio vira para nós e fala: ei, não crie raízes em nada. Seja leve, seja livre, seja independente. Está aí uma palavra que eu detesto. Independente. Quero dizer algo para você. Hoje em dia essa palavra está na moda, né? O pessoal fala: não, você tem que ser independente, seja independente. Só que sabe qual que é o problema dessa palavra? Essa palavra ela vai contra muitas verdades bíblicas. Por quê? Deus me criou e te criou para ser, guarda aí no seu coração, Deus nos criou para que possamos ser parcialmente interdependentes uns dos outros. Ou seja, não é totalmente, é parcialmente. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós somos feitos para ser corpo de Cristo, amém? Então nós somos criados para sermos parcialmente interdependentes uns dos outros e totalmente dependentes do Senhor. O discurso da independência é o discurso de Satanás, que fala para você que você não precisa de nada e nem ninguém. É o tipo de discurso que até mesmo dentro da vida da igreja, às vezes aparece para nós, tipo assim: ah, pastor, sabe, eu não vou na igreja, sabe, eu não preciso, eu fico em casa porque a igreja sou eu. Meu Deus, irmão, a igreja não é você. Nós somos a igreja, unidos, proclamando o nome do Cordeiro de Deus. É aqui que somos igreja, na comunhão, amém? Agora sim, a Bíblia ela é recheada de exemplos de homens e mulheres que escolheram o caminho do estábulo vazio, que abraçaram a ilusão do estábulo vazio. Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, ao consumirem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já ouvi assim umas 53 definições do que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se você for a fundo numa parte aí majoritária da teologia, fundamentada ali no hebraico, você vai descobrir que tem muito a ver, na verdade, com um grito de independência. Adão e Eva tomar e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, na verdade era o seguinte: eles estavam falando para Deus o seguinte: ei Deus, nós não confiamos no teu caráter, ok? Nós achamos que o Senhor não tem o nosso bem no teu interesse. Por isso, nós não vamos mais nos submeter àquilo que o Senhor diz que é bom ou mal. Ao tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que eles estão falando? Agora nós é quem vamos determinar para nós mesmos o que é bom e o que é mal. Não mais o Senhor, nós. É o grito da independência e morte. E até hoje a gente está aqui pagando pato. Que consequência traz o caminho do estábulo vazio? Outro exemplo, Davi. Davi, o texto fala, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu aonde? No palácio. E aí o que acontece? Davi morava num triplex bem alto. Davi olha do triplex dele, vê lá Batseba tomando banho. Davi fala: gostei do que vi. Davi adultera com essa mulher que já era casada com outro homem. E qual é a consequência disso? A espada nunca mais se afastou do seu lar. Ele perdeu um filho. O povo pagou o preço também por isso. O caminho do estábulo vazio. Sansão, quando ele vive de uma forma totalmente dissoluta, apenas fazendo aquilo que ele desejava, terminou como, gente? Aliás, aqui fica uma dica aqui de interpretação bíblica, para os irmãos, aqueles que são raiz mesmo, assim, que gostam de ler a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento. Juízes não é uma história para você ler lá aqueles nomes e falar assim: não, esses caras aqui são os heróis da fé de Juízes. Não, Juízes, gente, é um livro que mostra a derrocada de Israel. Se você parar para ler com atenção o livro de Juízes, você vai perceber que a cada juiz que passa, a situação vai piorando. O juiz que veio é pior do que o anterior e assim por diante, até chegar nos piores. E Sansão está lá assim nos top mesmo. Assim. Sansão não foi esse exemplo de homem de Deus, não foi. Sansão escolheu o caminho do estábulo vazio. Ele fazia o que dava na cabeça dele.
Qual foi o fim de Sansão? Terminou sua vida torturado, humilhado, e só pela misericórdia de Deus que ele recebeu força no final, para que ele pudesse morrer junto com seus inimigos. Esse foi o fim de Sansão. Demas, a Bíblia fala pouco dele, mas a Bíblia, o pouco que fala, diz que Demas, ele amou demais as coisas do mundo e abandonou o caminho do Senhor. Não precisa falar muito mais, né? Qual será que foi o fim de Demas? Sabe o que é mais triste, irmãos e irmãs? O estábulo vazio, ele faz promessas para nós. E existe uma parte da promessa que o estábulo vazio faz que realmente se cumpre. Sabe qual? O texto fala. O texto fala aqui que um estábulo sem bois permanece limpo. Limpo, vazio. E é assim na nossa vida. Satanás faz isso conosco também, irmãos. Satanás, ele não vai chegar para você naquele estereótipo folclórico que você conhece, chifre vermelho, cara feia, deformada, para te assustar. Não. Satanás certamente vai se apresentar como aquele anjo de luz, belo, cheiroso, bonito. Satanás, ele não vem com uma mentira descarada, não, ele vem com uma meia-verdade. O estábulo vazio também é assim. Ele fala, olha, se você ouvir o que eu estou falando, manter o estábulo sem boi, ele vai ficar limpo. E é verdade, ele fica mesmo. Então as pessoas que seguem por esse caminho, eles realmente encontram essa vantagem que o estábulo promete. O estábulo, ele permanece limpo. E isso dá para essas pessoas um senso de satisfação, de que elas estão na vantagem. Elas até chegam a olhar para outras pessoas que estão com o estábulo cheio, sujo, bagunçado, cheio de caos, e falam assim, olha lá, eu falo que não compensa. Lê do engano. O próprio texto nos fala que o estábulo vazio, ele carrega uma ilusão. Sabe qual é? O estábulo vazio não traz colheita farta. E é aí que muita gente se desespera. Porque cedo ou tarde, a ilusão do estábulo vazio se manifesta na sua vida. Seja em qual área for, seja na área profissional, espiritual, emocional, não importa. Ele se manifesta. E quando ele se manifesta e você olha para ele, você vê, ei, meu estábulo está limpo, mas eu também não tive colheita. O desespero bate na porta. A ilusão fica evidente. E agora? E agora nós entramos na segunda verdade que eu quero deixar ao seu coração, e que é a última, inclusive, não é muito presbiteriano esse sermão. Segunda verdade que eu quero deixar ao seu coração é a glória do estábulo sujo. Você pode falar isso? A glória do estábulo sujo. Vamos retornar ali ao texto de Provérbios. O autor de Provérbios, Salomão aqui, está falando para o povo de Israel sobre o cuidado desses bois. E um detalhe histórico legal para a gente se atentar, é que quando nós voltamos, por exemplo, para Gênesis capítulo 46, você não precisa voltar, depois você olha lá, você vê que o povo de Israel era um povo reconhecido por cuidar de animais. Que texto é esse? É quando Jacó está indo para morar no Egito com a sua família, seus servos, enfim, porque José o chamou. E aí José chega para Jacó e fala assim, pai, quando você chegar no faraó, você fala para ele o seguinte, nós somos criadores de ovelhas e bois, pastores, por isso queremos morar na região de Gósen, que era uma região farta ali para criar animais. Se você falar para o faraó que vocês são pastores, criadores de animais, ele vai dar aquela terra para vocês, porque eles desprezam quem cria animais. É isso que José fala para Jacó. E ele faz isso. Então, o que nós precisamos entender aqui? A linguagem que o autor de Provérbios usa aqui carrega um sentido mais profundo. Ter bois no estábulo
não é apenas abraçar as responsabilidades, o caos, a sujeira de um trabalho, de uma profissão, não. Tem a ver com assumir o seu papel e a sua identidade de forma plena. Diga identidade. Criar bois para o povo de Israel tinha a ver com identidade. Ou seja, irmãos, o texto ele não é sobre bois, mas sim sobre o nosso coração diante da vida. Eu fui impactado com uma citação de Jordan Peterson, que é um psicólogo e escritor canadense. Um homem, aliás, que eu recomendo que você ouça. Ele tem lotado estádios aí, e é um homem que eu creio que Deus está resgatando a vida desse homem aí, porque cada vez mais ele cita o Senhor, ele cita Jesus, ele cita a Bíblia nos seus livros, e sempre que ele fala de Deus, ele enche seus olhos de lágrima, e ele fala com muito amor, muita paixão sobre o Senhor. Veja essa frase de Jordan Peterson. A aventura na sua vida será encontrada ao assumir responsabilidades. O problema é que nós não ensinamos mais isso aos nossos jovens. Você pega a sua cruz e sobe a montanha. É aí que você vai encontrar o propósito da sua vida. É em meio ao caos das dificuldades e das responsabilidades que se esconde a verdadeira felicidade. Não é numa visão hedonista de autossatisfação, que em última análise não satisfaz nem mesmo uma criança de 2 anos. Ganhar tudo o que você deseja, em todos os momentos, não enobrece o nosso caráter. O que enobrece o nosso caráter é o sacrifício. Que frase poderosa, que citação maravilhosa. É um convite para mim e para você, para que possamos entender que precisamos assumir às vezes o caos, a sujeira das responsabilidades. Assim como o autor de Provérbios nos fala, se nós não assumirmos as nossas responsabilidades, realmente o estábulo vai ficar limpo. Mas é quando nós assumimos o caos, a sujeira, as responsabilidades, o trabalho que os bois nos trazem, que a colheita farta nos segue. Que a colheita farta vem. É assim, irmãos. É assim que funciona. Você já parou para pensar que tudo que realmente importa na vida, tudo que traz alegria de verdade, tudo que nos dá um propósito real, sólido, é algo que dá trabalho? Vamos ver uns exemplos aqui? Por exemplo, eu creio que aqui em nosso meio nós temos alguns mestres, doutores, pós-doutores. Você que é um acadêmico, você vai dizer para mim que tirar esse título foi tranquilinho? Não deu trabalho? Conquistar o seu diploma não deu trabalho? Construir a sua empresa não deu trabalho? Criar seus filhos não deu trabalho? Mas não é justamente coisas como essas que nos dão uma alegria mais profunda quando nós conquistamos algo diferente. Até mesmo a nossa vida espiritual, e eu digo até principalmente a nossa vida espiritual. Existem situações e questões da caminhada com Deus que é trabalhoso, que é dificultoso. Por exemplo, se você disser para mim aqui, não pastor, orar é tranquilo, ler a Bíblia é tranquilo, eu consigo fazer isso por horas e horas a fio e eu assim, tranquilo. Faz um curso, eu me inscrevo. Nós precisamos matar a nossa carne, assumir as responsabilidades. Por exemplo, eu lembro que recentemente eu e a Carol nós estávamos conversando com um casal jovem sobre ter filhos, um casal que não tem filhos e que não subscreve a nossa fé, não é um casal cristão. E eu lembro que nós contamos para esse casal sobre como era ter filhos e cuidar do Timóteo e tudo mais. E nós estávamos contando para esse casal com um sorriso no rosto, alegres, contando as alegrias e as dificuldades. E eu lembro que eles olhavam para a gente com uma cara assim, tipo assim, vocês são doentes. Como que vocês abriram mão da vida de vocês, de poder ter a liberdade de fazer o que você quer, para cuidar de criança? Era a cara que eles estavam me olhando, boca abertos. É até engraçado porque um pouco de tempo depois nós descobrimos que a Carol estava grávida de novo, né?
E aí eu descobri ainda que eram gêmeas, 2 meninas, glória a Deus, alegria em dobro. Eu vou passar o pastor Jefferson. E aí o que acontece? Quando eu contei para esse mesmo casal, por um vídeo, chamada de vídeo, que ela estava grávida de gêmeas, irmãos, eu não estou brincando, eles do outro lado da câmera, eles ficaram 2 minutos e 37 segundos parados, em choque. Eles não esboçavam reação, era assim, ó. Muito doido isso. Para o casal jovem de hoje em dia, ter um filho já é loucura. 2 então, 3, precisa internar esse tipo de pessoa. É muito triste isso, gente, porque os filhos são herança do Senhor. Feliz o homem que tem cheia a sua aljava. Mas não, ter filho dá trabalho. Por exemplo, quando nós falamos sobre ministério, os irmãos às vezes falam, né, teve o acampamento e a conferência lá dos adolescentes e dos jovens, e tivemos irmãos que viraram à noite montando. E aí você via lá, e aí? Felizes, de madrugada montando. Aí quem olha de fora fala, esse pessoal é maluco. Está perdendo a vida lá na igreja. Sabe de nada. Tudo que importa na vida, irmãos, dá trabalho. Eu e você, nós não somos chamados a viver uma vida para servir a nós mesmos. Não é o nosso propósito, irmãos. Deus, Ele nos criou para cuidar das coisas criadas. Somos mordomos do Senhor. É essa a nossa real identidade. Nós somos filhos amados de Deus e somos chamados a viver uma vida plena de propósito. E não é como se nós não tivéssemos nenhum tipo de exemplo bíblico. Quero convidar aqui já o Ministério de Louvor, por gentileza. Quando olhamos para a palavra, vemos, por exemplo, Abraão. Veja só Abraão, meu irmão, minha irmã. Abraão, ele abandonou o conforto da sua cidade natal. Abraão, ele abandonou a casa do papai e da mamãe. E ele foi rumo ao caos do desconhecido, debaixo apenas da palavra do Senhor. E quantas bênçãos não seguiram Abraão? Abraão não recebeu uma colheita farta? Moisés assume a responsabilidade por um povo reclamão e blasfemo. O povo era tão reclamão e blasfemo que tem uma hora que até Deus fala assim, ó Moisés, vai para lá que eu vou limar essa galera. E aí Moisés clama a Deus por aquele povo. Será que nós teríamos o mesmo coração de Moisés de abraçar o estábulo tão sujo como aquele? De clamar a Deus por um povo que até Deus já estava falando que ia limar? Paulo, ele abre mão do seu antigo status, Hebreus dos Hebreus. Ele considera todas as suas conquistas seculares como esterco, para obter a Cristo. Ele vive uma vida derramada para a glória do Senhor. Mas acima de todos, irmãos, existe alguém que deu um exemplo maior. Esse alguém é o próprio Deus. O próprio Deus. Se existe alguém, irmãos e irmãs, que poderia virar para si mesmo e dizer, eu não preciso de mais ninguém, eu vou viver apenas para mim, e eu estarei bem, estarei fazendo aquilo que é justo e bom, e estarei plenamente satisfeito, é Deus. Na teologia nós temos um termo que se chama pericorese. A pericorese é um termo que retrata a dança de amor da Trindade Santa na eternidade. Deus Pai derramando amor em Deus Filho, derramando amor em Deus Espírito Santo, derramando amor em Deus Pai. Deus já era pleno. Deus já tinha tudo que precisava, Ele não precisava de nós, Ele não precisava do cosmos. Entenda, irmão e irmã, o simples haja luz,
o ato criativo de Deus, já é um ato gracioso de amor. Já é Deus falando para mim e para você que Ele escolhe ter o caos do estábulo sujo, por amor. Não só isso, o preço não foi barato. Ele cria, e Ele cria algo que era bom, mas a Bíblia fala que a nossa desobediência perverte o cosmos. O pecado entra na história do universo. O que Deus faz? Deus envia o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele envia Jesus, o Deus Filho escolhe encarnar-se. Jesus vem, sofre de uma forma inimaginável e obedece até a morte, e morte de cruz. Tudo para glorificar a Deus e para nos resgatar da nossa própria falha. Deus não escolheu o estábulo limpo. Ele escolheu abraçar a sujeira e o caos. E agora Deus, Ele me chama e te chama a fazer a mesma coisa. Eu sempre costumo dizer que Deus, que Jesus, Ele não morreu numa cruz, abre aspas enormes, apenas para nos salvar, apenas para perdoar o meu pecado e o teu pecado. Não, foi para muito mais do que isso. Jesus morreu numa cruz para abrir um novo e vivo caminho de relacionamento com Deus. E através deste relacionamento, agora, nascidos de novo, novas criaturas, nós somos agora reposicionados no papel que nós deveríamos ter permanecido desde o começo. Nós somos chamados, irmãos, a ser sacerdócio real, nação santa, mordomo das coisas criadas. Nós somos chamados a ser aqueles que abraçam as responsabilidades, aqueles que seguem o caminho do estábulo sujo, cheio de boi, com os olhos fixos nessa colheita farta. Por isso, meu irmão, minha irmã, abrace o caos da responsabilidade, sabe, abre mão um pouco de tem que ser tudo do seu jeito, abrace o caos um pouco da responsabilidade, abrace do envolvimento, do sacrifício. Certamente existe uma colheita farta para a sua alma. O convite do autor de Provérbios é para que nós possamos, a partir de hoje, desejar mais o quê? Deseja, irmão. Deseja assumir mais responsabilidades. Como assim? Por exemplo, deseja ser um líder de célula. Ser líder de célula dá trabalho. Tem gente chata na célula. Eu sou chato também. Aleluia. Quantas pessoas já não passaram na minha casa? Na casa dos meus pais que estão ali? Quantas vidas não foram tocadas? Na sua casa também, líder. Às vezes a gente nem sabe o quão importante é isso. Deseje, irmãos, deseje ser líder de célula, deseje ser um supervisor, deseje, se você, quem sabe, está à procura ainda de um par romântico, deseje ser um cônjuge melhor. Pare de ser aquelas pessoas que só fazem listas de como tem que ser a pessoa para você. Será que você já fez uma lista para você, de como você tem que ser? Deseje ser pai, se você puder. Deseje ser mãe. Não abra mão desse privilégio. Deseje crescer espiritualmente, tomar uma atitude a respeito da sua saúde física. Deseje abraçar as responsabilidades. Deseje viver, amar de uma forma sacrificial. Rejeite em nome de Jesus a oferta do pecado que vira para você e te chama a viver uma vida egocêntrica, vazia, e viva a partir de hoje uma vida plena, de acordo com a vontade de Deus.
escolha o estábulo sujo. Afinal de contas, sem bagunça, sem crescimento.